Em 1810, crioulos da área rural de Querétaro se unem para discutir ideias de independência. Entre eles se encontrava o padre Miguel Hidalgo e Costilha, pároco da pequena cidade de Dolores e que acaba se tornando líder da Guerra de Independência mexicana. Então, em 16 de setembro daquele mesmo ano, Hidalgo convoca a população da cidade e na igreja discursa o famoso Grito de Dolores para um público indígena e mestiço. Povo de Dolores e povo do México, chamo vocês para se unirem a mim e lutar contra esse mau governo. Não podemos permitir que esse usurpador tome controle de nossas vidas. Que o México se torne livre. Que os índios sejam livres. Que os escravos sejam livres. Viva a Virgem de Guadalupe. Viva Fernando VII. Morte ao mau governo! O chamado Grito de Dolores se tornou um marco do início da Guerra de Independência. Mesmo assim, não se tem grande certeza das palavras exatas. Acredita-se que seu conteúdo convocava a população para se armar em um levante contra a cidade do México. Porém, para entendermos como chegamos a esse ponto, precisamos voltar um pouco. Opa! Voltamos demais. Peraí. Carlos IV e seu filho Dom Fernando são enganados, presos e obrigados a abdicar do trono espanhol por ninguém mais, ninguém menos que Napoleão Bonaparte, que, em 1808, com controle da Espanha, coloca seu irmão mais velho José Bonaparte no poder. Do outro lado do oceano, assim que as notícias sobre o novo rei chegaram à colônia, as tensões entre as diferentes classes sociais foram acentuadas. Essas eram os guaxupins, que eram espanhóis de nascença, elite local com acesso aos principais cargos administrativos públicos. Os crioulos, que faziam parte da elite local também, e eram, porém, nascidos na colônia, assim não possuindo os mesmos privilégios políticos que os guaxupins. E, por fim, indígenas e mestiços, que representavam a esmagadora maioria da população da época, tinham caráter trabalhador e eram explorados por guaxupins e crioulos. Especialmente na cidade do México, em face a essa mudança na metrópole, surgiram dois grupos. Os realistas, formados em maioria por guaxupins, que acreditavam que deveriam se manter leais à Espanha e esperar novas ordens da coroa. E, por outro lado, os autonomistas, de maioria crioula, que acreditavam que o vice-rei deveria assumir o controle da colônia, além de procurarem a formação de uma junta de governo fiel ao rei deposto. Essa nova organização do poder colonial permitiu aos crioulos usufruir do poder político local, algo do qual eles eram privados. Os guaxupins, ao identificarem uma ameaça à sua hegemonia política na criação de uma administração separada da Espanha, logo resolveram agir. Prenderam o vice-rei junto aos crioulos que apoiavam a junta de governo provisória. Com esse golpe certeiro, os conservadores evitaram a formação do governo provisório, caminho seguido por outras colônias espanholas rumo à independência. Foi exatamente com o objetivo de depor esses realistas que voltamos ao exército popular formado pelo padre Hidalgo. Mesmo sem propostas concretas, o discurso pela liberdade do padre inspirou a formação de exércitos rebeldes em diferentes regiões. De início, esses exércitos, mesmo que mal organizados, conquistaram algumas vitórias. Porém, ao chegarem na cidade do México, fracassaram ao tentarem tomá-la. No início de 1811, as chamadas Forças Interdependentes foram emboscadas e seu líder, Hidalgo, foi preso, julgado pela Santa Inquisição, sentenciado à morte, fuzilado, mutilado e, por fim, teve sua cabeça exposta em praça pública. É importante notar que, ainda que houvesse liderança crioula nessas batalhas, uma parte dessa classe assustada com a grande participação de índios e mestiços não apoia o movimento, inclusive ajudando a combater os rebeldes. Após a morte do padre Hidalgo, a luta continuou sob a liderança de São José Maria Morelos e Pavón e Inácio Lopes Rayón. Além disso, os indígenas e mestiços tomaram a frente da batalha e combateram principalmente os crioulos, mudando o caráter da luta para o de uma guerra civil, já que ela acontecia entre os mexicanos nascidos na colônia.
Mesmo que as tropas fossem mais organizadas e bem treinadas, assim intimidando os realistas, eles praticamente não participaram do conflito, à medida que os crioulos não queriam ceder às demandas populares e perderem seus privilégios, assim combatendo os rebeldes. Por mais que as tropas estivessem mais bem treinadas, José Mava Morelos e Pavão ainda foi preso e fuzilado, permitindo que os crioulos tomassem a frente do movimento separatista e se voltassem agora contra os guatiupins e a metrópole. Nesse mesmo momento, o rei Fernando VII havia recuperado o trono espanhol e declarado a perseguição de qualquer um que houvesse defendido ideias liberais na América. Por esse motivo, os crioulos sentem necessidade de se voltar contra a metrópole e seus representantes nas Américas para garantir seus privilégios. Após 11 anos, o conflito chega ao fim em 1821 com a vitória separatista. Quem ganhou a guerra na liderança do movimento separatista foi um grupo monarquista composto principalmente de crioulos conservadores. Seu general era Agustín de Iturbide, que negociou o Plano de Iguaus, onde determinava que o México seria uma monarquia constitucional independente, continuaria possuindo o apoio da Igreja Católica e promoveria a igualdade de direitos entre crioulos e guatiupins. O Tratado de Córdoba, assinado pelo vice-rei no mesmo período, aprovava essas mudanças. Porém, não havendo nenhum monarca da dinastia Bonton para assumir o trono mexicano, Agustín é proclamado imperador. Isso é uma péssima ideia. 2 líderes republicanos depuseram Iturbide em 1823. Eles eram Santa Ana e Guadalupe Vitória, e em 1824 proclamaram a República com Guadalupe Vitória como presidente. Depois de tantos anos de guerra e sangue, finalmente sou livre e independente. Ufa, espero não me envolver em nenhum conflito e possivelmente perder parte do meu território. Oi, querido, tudo bom?